Boa tarde a todos. Se usarmos o critério do almoço, bom dia ainda. É um prazer poder estar aqui na Lubrigrac 2012 para representar a Clariant, o que a Clariant tem para mostrar de mais inovador e mais tecnológico para o mercado de lubrificantes industriais. O nosso tema é lubricidade sustentável. Antes de falarmos mais propriamente sobre lubricidade, eu gostaria de focar um pouco sobre a ótica da Clariant em termos de sustentabilidade. A Clariant ela foi fundada em 95, tem quase 20 anos aí de existência. Ela é uma empresa, como todas as outras, uma empresa muito dinâmica, uma empresa que evolui rapidamente com o tempo. E uma dessas evoluções foi marcada recentemente, agora em julho, quando foi apresentada uma nova identidade visual para a Clariant. A Clariant agora apresenta um novo logo, mas porém, mais do que uma nova identidade visual, a Clariant firma-se agora com um novo conceito, com novas filosofias. A Clariant se sustenta sobre uma plataforma chamada valorização, e sobre essa plataforma posiciona-se um tripé, formado por performance, pessoa e planeta. A gente fala de valorização de performance por quê? Nós só seremos bem-sucedidos na Clariant se os nossos clientes também forem bem-sucedidos. E a gente atinge isso como? Fornecendo produtos e serviços da mais alta qualidade e da mais alta eficiência. Valorização da pessoa, a gente fala aqui em dois sentidos. O primeiro é quando a gente valoriza nossos funcionários, nossos colaboradores dentro da Clariant. Um colaborador bem motivado, bem avaliado, ele produz mais e produz melhor, em quantidade e em qualidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da valorização da pessoa, a gente quer dizer como valorizar cliente. Né? Quando nós valorizamos o cliente, quando valorizamos a relação interpessoal, nós estamos falando do engrandecimento profissional muito grande. Então a gente quer dizer com o seguinte, a Clariant ela está focada num bom relacionamento. Negócios são feitos por pessoas e um bom relacionamento é essencial. E o terceiro ponto é planeta. Nós, de toda a indústria química, sabemos que a indústria química carrega um estigma muito grande em termos de poluição. É tido como uma das mais poluidoras das indústrias. E nós, da Clariant, a gente se vê na obrigação de reverter esse quadro. E vou dedicar algum tempinho para falar um pouquinho sobre algumas iniciativas da Clariant. A Clariant ela apresenta uma nova filosofia, um novo conceito, e esse conceito ele está sustentado sobre 4 pilares. Né? O primeiro pilar é a saúde humana. A gente busca trabalhar com produtos que não sejam nocivos à saúde humana. O segundo ponto é o ambiente. E quando a gente fala em ambiente, em termos de produção química, a gente fala de não degradá-lo antes da produção e evitar sua degradação após a produção, depois que o produto futuramente venha a ser descartado. E por último, performance e eficiência, que nós da Clariant sabemos que ninguém compra nada se não for eficiente, por mais verde que seja. Então, como a gente conceituaria esse conceito? Esse conceito ele se chama EcoTem, e é entender e avaliar o impacto econômico, social e ecológico dos produtos da Clariant na sociedade. E o que um produto precisa para receber esse selo EcoTem, o que ele precisa para receber essa qualificação? Né? O EcoTem ele visa desenvolver produtos da mais alta qualidade e promovendo produtos dessa qualidade, conseguindo manter um bom andar do meio ambiente, um bom andar da saúde humana. E para isso é feita uma análise do ciclo de vida do produto. Ele passa por 4 fases. Desde o desenho do produto, passa pelo processamento, isso na indústria, depois passa pela aplicação no nosso cliente, e por último, não menos importante, para fechar o ciclo, a reintegração do produto ao meio ambiente. Eu vou falar brevemente sobre essas etapas, antes de chegar ao foco que é a lubricidade. A primeira fase é o desenho sustentável. E o que é o desenho sustentável? Ela reflete o intuito da Clariant de promover um produto verde já na fase de projeto. Então, nessa etapa, a gente já visa o uso de fontes renováveis, de produtos seguros, para não futuramente causar nenhum incômodo à saúde humana nem ambiental. Após essa fase, passa por um processo industrial realmente, que a gente chama de processo responsável. E nessa fase, a gente visa levar ao máximo o rendimento de uma reação química, elevar ao máximo a conversão de reagentes em produtos,
para a gente conseguir gerar a menor quantidade possível de subprodutos. E aqui a gente fala também de resguardar recursos. Sempre que possível, reduzir ao máximo o uso de água, reduzir ao máximo o uso de energia, trabalhar com condições mais brandas, operacionalmente falando. E esse processo tem que ser seguro ao operador, ao pessoal que trabalha realmente na planta. A terceira etapa está relacionada com a aplicação dos nossos clientes. O produto ele tem que ser e tem que atender ao que ele é proposto. Então, aqui é muito importante a gente ressaltar que reflete diretamente ao primeiro ponto, que é o desenho sustentável. Então, o produto, já na fase do desenvolvimento, ele vai ter que apresentar a performance desejada, se possível, apresentar multifuncionalidade e, sempre também que possível, ser de mais fácil manipulação e formulação. E por último, para fechar o ciclo, a gente tem a ecointegração. E o que é? Vislumbrar toda a biodegradabilidade do produto. Trabalhar com produtos com alto teor de biodegradabilidade para que sofra menos impacto quando reintegrado ao meio ambiente. E a gente fala aqui também, quando possível, de reciclagem desses materiais. Tudo que eu falei até agora é um conceito EcoTem e que é aplicável a todas as unidades de negócios da Clariant. A Clariant possui 11 unidades de negócios e é aplicável a todas. Para o mercado de lubrificantes industriais, eu ressaltaria 3 pontos principais. O primeiro é que é a qualidade. Como eu confirmei há pouco, não adianta nada a gente divulgar um produto extremamente verde se não for funcional, se ele não for eficiente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a segurança na aplicação durante o trabalho. A gente não vai trabalhar com produtos derivados de aminas secundárias, a gente não vai trabalhar com produtos derivados de boro, a gente não vai trabalhar com produtos derivados de parafinas cloradas. Esse é um ponto bem importante de a gente ressaltar. E o terceiro ponto é a proteção ambiental, que também indiretamente está ligada ao segundo ponto e que reflete o nosso intuito de impactar o menos no meio ambiente. Então, para finalizar esse conceito EcoTem, quais são as duas ideias principais? Aliar performance e qualidade de serviço com o meio ambiente. Essa eu quero que a mensagem que fique para vocês, que a Clariant é uma empresa que está comprometida em igual patamar com a eficiência e com a sustentabilidade ambiental. E o que a Clariant oferece para o mercado de lubrificantes industriais? A Clariant oferece emulsionantes, que são representados pela linha Genapol e Emulsogen. A Clariant oferece inibidores de corrosão, representados pela linha Rostacor. Aditivos antidesgaste e extrema pressão. A Clariant fornece também pacotes que combinam diversos desses produtos com uma sinergia muito grande. E também a Clariant, cujo objetivo hoje é falar sobre lubrificantes, aditivos de lubricidade. A gente sabe que o aditivo de lubricidade ele é o coração de qualquer fluido de usinagem. E esse, portanto, é o nosso tema aqui hoje. Acredito que todos nós já saibamos a dificuldade que é trabalhar com um produto, com um aditivo de lubricidade que não esteja ajustado à sua formulação, que esteja inadequado. A gente verifica uma geração grande de calor, o que remete à perda de potência do processo, que poderia ser destinada à operação de fato. A gente observa um desgaste desnecessário das peças e o que futuramente a gente vai tentar mostrar para vocês com os nossos produtos como a gente vai reverter essa situação. A Clariant oferece então uma linha de produtos de aditivos de lubricidade chamada Rostaglis. E o que são os Rostaglis? Os Rostaglis eles são ésteres. Podem ser ésteres simples ou ésteres complexos. O nosso assunto aqui hoje será de ésteres complexos. Eles têm essa cara aqui, aproximadamente. Essa é uma estrutura genérica, elas podem ter ramificações, podem ser tridimensionais, mas dá para a gente ilustrar bem aqui qual que é o intuito. Como que funciona? Devido ao grupo, os oxigênios presentes nesses grupos afínicos com o metal, vai haver absorção pelo ancoramento desses grupos na superfície metálica. E conforme for dado andamento na operação, vai se aumentar a temperatura e a pressão, o que vai fazer com que esses produtos sejam degradados em óxidos orgânicos, que vai fazer com que haja lubrificação evitando o contato metal-metal. É o princípio básico de funcionamento desses produtos. E quais são os produtos que a gente está aqui para divulgar? São 4 os principais. O Rostaglis A, o Rostaglis DHSZ, o L4 e o 1510.
E o que os diferencia? Essencialmente vai ser o que ocupa essas caixinhas retangulares aqui, além do grau de polimerização desses ésteres. Em função disso, então, a gente vai conseguir produtos com pesos moleculares diferenciados, o que vai implicar também em diferentes propriedades físicas e também diferentes propriedades de aplicação. Esses produtos, os 4, eles são totalmente solúveis em óleo mineral e em óleo vegetal. Aqui a gente mostra uma solução feita com 20% de cada um desses produtos em óleo mineral e em óleo vegetal. Outro ponto, e produzem soluções límpidas e de extrema estabilidade. Um outro ponto importante da gente ressaltar é que em condições de aplicação, em condições de pH alcalino, esses produtos eles são autoemulsionáveis, o que implica dizer que eles não vão afetar a estabilidade de uma formulação semissintética, por exemplo. A gente desenvolveu um estudo para avaliar a performance desses produtos. Essencialmente, a gente sabe que existem diversas maneiras de a gente avaliar a lubricidade, dentre o método Forbol, Falex. A gente optou aqui por usar o Reichert. Para quem não está familiarizado ainda, o Reichert é um teste muito simples, no qual existem 2 peças metálicas, uma fixa e uma móvel. A móvel está sempre sendo lubrificada pelas soluções em questão, e o que a gente avalia ao final do teste é o desgaste obtido na peça metálica, e que é inversamente proporcional à lubricidade. Ou seja, quanto menor for a ranhura obtida na peça metálica, maior será a lubricidade. Então, como a gente fez esse teste? A gente fez 4 soluções, né? Uma é tal qual, a gente fez 5% do produto em óleo mineral, 10, 20 e o produto tal qual. E a gente avaliou, mediante esse teste, a performance. A gente encontra aqui nessa linha vermelha a lubricidade do óleo puro, do óleo mineral puro, que é aproximadamente 43 milímetros quadrados de ranhura. Esse teste foi rodado contra um produto de referência, que é o TMP trioleato. E o que a gente consegue observar desse teste? A melhor performance obtida foi do Ostaglis 1510 a 5%, que é a barra total. Essa distância aqui, ela mostra para a gente a redução do desgaste quando a gente usa uma solução a 5% do Ostaglis 1510. Quando a gente fala num produto a 10% do Ostaglis 1510, a gente vê que ele também obtém uma performance acentuada muito representável. E que, no caso, é, aqui para a gente, o melhor produto nessa concentração de 10%. Na concentração de 20%, a gente vê que o Ostaglis 1510 e o Ostaglis DHSZ têm performance muito semelhantes, e o mesmo vale quando a gente fala quando o produto é aplicável tal qual, 100%. Aqui, também apresentam perfis muito semelhantes de lubricidade. O Ostaglis A e o Ostaglis L4, como a gente pode perceber, eles apresentam perfis também muito semelhantes, que podem também, em função da aplicação, serem indicados. A gente fez o mesmo teste agora, baseando-nos num óleo vegetal, né? A gente pode perceber que antes a lubricidade do óleo puro, que era 43, passa a ser agora 34 aproximadamente, o que mostra já que a base vegetal já apresenta uma lubricidade maior. Continuamos com a nossa referência, que é o TMP trioleato, e rodamos o teste nas mesmas condições. 5% do óleo vegetal, 10%, 20% e tal qual. Quando a gente fala em 5%, a gente observa que tanto o Ostaglis 1510 quanto o Ostaglis DHSZ, eles obtêm uma performance muito parecida. Já, quando a gente fala em 10%, o Ostaglis A, DHSZ ou 1510, a gente pode observar que todos eles aqui têm uma performance também bem ressaltante, bem interessante. E quando a gente fala de produtos a 20%, o Ostaglis 1510 retoma a melhor posição. Falando já tal qual, quando a gente aplica o produto 100%, a gente vê que o Ostaglis 1510 e o Ostaglis DHSZ produzem o menor desgaste. Outra coisa interessante a gente observar é que a eficiência obtida para cada um desses produtos em base vegetal é maior do que obtida quando em base mineral. A gente pode observar que a altura da barra fica mais próxima quando a gente fala de óleo mineral. E a gente obtém um distanciamento aqui maior quando a gente fala de base vegetal.
o que implica dizer que os nossos produtos eles têm boa performance em aplicações em biolubrificantes. Para fechar, para concluir o nosso raciocínio aqui, eu gostaria de falar que todos os produtos, esses 4, eles estão de acordo com a filosofia Ecotem, com o princípio Ecotem. Se a gente retomar no ciclo de vida que a gente mostrou no começo, em termos de sustentabilidade, de design sustentável, todos esses produtos eles apresentam no mínimo 85% de matéria-prima renovável. Nenhum deles, como a gente viu agora, tem sua composição aminas secundárias, boro, parafinas cloradas, metais pesados. E quando a gente fala de processo responsável, na segunda etapa aqui, processo responsável, a gente está falando de processos que foram otimizados, de processos que tiveram algumas variáveis manipuladas para obter o máximo de conversão possível, o máximo de rendimento possível durante o processamento, evitando sempre o desperdício de água e de matéria-prima. Quando a gente fala aqui em eficiência, como pude mostrar, esses produtos eles atendem muito bem ao que é proposto, que é a lubricidade em fluidos lubrificantes, evidentemente. E aqui a gente está falando em redução de geração de calor, a gente está falando de redução de desgaste de peças e de materiais, e evidentemente de produtos seguros ao manipulador, ao homem. E por último, a gente fala aqui da reintegração desses produtos ao meio ambiente. Como eles são derivados de ácidos graxos de origem vegetal, eles têm uma grande aceitabilidade no final do processo, quando retornam ao meio ambiente, sendo facilmente degradados. Todos eles têm no mínimo 85% de biodegradação, de acordo com a norma OECD 301. Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. A Clariant é uma empresa que está altamente focada não só em performance, mas também em contribuir para com um mundo melhor, para com a saúde, tanto do meio ambiente como a saúde humana. E é essa mensagem que eu queria que ficasse para vocês aqui hoje.